Era o início do verão, e eu tinha aceitado o convite de meu amigo Caio para passar alguns dias em sua casa de campo. Precisava de um tempo longe da rotina e de uma pausa para repensar meus planos. O lugar era lindo, cercado por árvores, com um lago cristalino que parecia saído de uma pintura. Mas o que realmente chamou minha atenção desde o primeiro dia foi Dona Celina, a vizinha de 66 anos de Caio. Celina era uma mulher fascinante. Havia algo em sua presença que transcendia os anos. Seus olhos verdes tinham um brilho travesso e seu sorriso, sempre rápido e sincero, parecia esconder segredos que o tempo jamais apagaria. Apesar de sua idade, seu corpo era firme e a leveza com que se movia revelava uma vitalidade que desafiava qualquer estereótipo. Conhecê-la foi uma surpresa agradável, mas o que veio a seguir me deixou sem palavras. No terceiro dia, enquanto eu caminhava pela margem do lago, tentando organizar meus pensamentos, ouvi a voz suave e firme de Celina atrás de mim. "Precisa de companhia, rapaz?" perguntou ela, carregando uma cesta cheia de frutas frescas e uma garrafa de vinho. Seu sorriso brincava com a luz do sol que atravessava as árvores. Surpreso, mas encantado, aceitei seu convite. Sentamos juntos na grama próxima ao lago, compartilhando o vinho e conversando sobre tudo e nada. Ela tinha um jeito de transformar qualquer assunto em algo cativante. Sua risada ecoava como música no ambiente silencioso. Conforme o sol se punha e o vinho diminuía, Celina inclinou-se ligeiramente para mim, os olhos presos nos meus. Havia algo naquela troca de olhares que fez o ar parecer mais pesado, carregado de algo que eu não conseguia definir. "Sabe, este lugar é especial para mim", disse ela, a voz quase um sussurro. "Passei muitos momentos importantes aqui, alguns que preferiria esquecer e outros que nunca quero esquecer." O tom de sua voz e a maneira como ela olhava para mim despertaram algo dentro de mim que eu não sabia estar ali. Antes que pudesse responder, ela colocou a mão sobre a minha, o calor de seu toque me pegando de surpresa. "Você é jovem demais para entender certas coisas, mas talvez, só talvez, esteja na hora de descobrir." O silêncio que se seguiu parecia gritar. Eu sentia o calor de seu toque, a intensidade de seu olhar. A linha que separava a curiosidade da atração parecia mais tênue do que nunca. Por um momento, fiquei ali, congelado sob o peso daquela troca silenciosa. O lago ao nosso redor refletia o céu tingido de laranja e dourado pelo pôr do sol, mas meus olhos estavam fixos nos dela. Era como se todo o mundo tivesse desaparecido, deixando apenas nós dois, naquela bolha de calor e tensão que eu não sabia como desfazer. "O que exatamente você quer dizer, Dona Celina?" perguntei tentando soar casual, mas minha voz tremia. Ela riu baixinho, um som doce e cheio de uma experiência que eu não conseguia decifrar. Seus dedos deslizaram levemente sobre os meus antes de se afastar, como se quisesse me dar espaço para respirar, mas não sem antes deixar uma marca. Apenas que às vezes, os momentos mais inesperados da vida nos mostram algo sobre nós mesmos. Respondeu, seus olhos brilhando com algo indecifrável. Ela se levantou então, sacudindo a grama da saia com elegância. O vinho estava quase no fim, e o ar da noite começava a esfriar, mas o calor da interação ainda queimava dentro de mim. Ela inclinou a cabeça, como se me estudasse por um momento, antes de sorrir novamente. "Amanhã à tarde, venha até minha casa. Quero lhe mostrar algo." Não era um convite, era uma declaração. Ela partiu antes que eu pudesse responder, caminhando com a mesma leveza que sempre parecia carregar, deixando-me sozinho com o eco de suas palavras e o ritmo acelerado do meu coração. Passei o resto da noite
tentando entender o que havia acontecido. Quem era essa mulher que tinha a habilidade de mexer tanto comigo com tão pouco esforço? No dia seguinte, não consegui pensar em outra coisa além do encontro marcado. Quando finalmente chegou a hora, atravessei o campo que separava a casa de Caio da de Celina com passos rápidos. Sua casa era charmosa, cercada por flores que ela claramente cuidava com dedicação. Quando bati na porta, ela abriu quase imediatamente, como se já estivesse esperando por mim. Celina usava um vestido leve e simples, que destacava sua figura de maneira sutil, mas inegavelmente atraente. Ela segurava uma pequena toalha de piquenique e uma garrafa de suco caseiro. Seu sorriso caloroso era quase desarmante. Pronto para uma aventura? Perguntou, entregando-me uma cesta cheia de guloseimas. Sempre, respondi, tentando igualar seu tom descontraído, mas sentindo meu estômago revirar com a ansiedade. Ela me guiou por uma trilha que eu não tinha percebido antes, uma que serpenteava pela floresta e levava a um ponto mais isolado do lago. Ali, as árvores abriam espaço para uma pequena clareira, onde o reflexo do sol na água parecia mágico. Celina estendeu a toalha na grama e nos acomodamos. Por um tempo, conversamos sobre trivialidades. Ela me contou histórias de sua juventude, aventuras que pareciam pertencer a outro mundo, mas havia algo em seu tom, em seus olhares, que parecia convidar-me a olhar além das palavras. É engraçado como a vida nos leva a lugares que nunca esperamos, não é? Perguntou ela de repente, com um sorriso enigmático. Como assim? Incentivei, intrigado. Ela inclinou-se ligeiramente para mim, seu olhar fixo no meu. Seus dedos tocaram os meus de novo, dessa vez com mais intenção. Quero dizer, momentos como este, quando percebemos que ainda há muito para sentir, muito para explorar. Minha respiração ficou presa na garganta. Sua mão permaneceu sobre a minha, e a proximidade entre nós era eletrizante. Ela não disse mais nada, mas a mensagem estava clara. O mundo parecia suspenso enquanto eu tentava decidir o que fazer, o que dizer. Tudo o que sabia era que naquele momento eu estava sendo puxado para algo que mudaria tudo. O silêncio que se seguiu parecia ecoar, preenchido apenas pelo som suave da água do lago e o farfalhar das folhas ao vento. O olhar de Celina era firme, quase desafiador, mas ao mesmo tempo convidativo, como se ela estivesse me dando permissão para cruzar uma barreira que eu nem sabia existir. Você sempre fala assim, deixando tudo tão aberto? Perguntei, tentando aliviar a tensão que estava me consumindo. Ela riu, uma risada leve que iluminou seu rosto, e sua mão deslizou suavemente da minha, traçando um pequeno caminho que parecia se demorar mais do que o necessário. Talvez, respondeu, sua voz como um sussurro carregado de intenção. Ou talvez você esteja lendo mais nas minhas palavras do que deveria. Fiquei sem palavras e ela pareceu se divertir com meu embaraço. Levantou-se, ajeitou o vestido e caminhou até a beira do lago. Quando se virou, o sol batia em seu rosto de maneira que a fazia parecer intocável, quase etérea. Vamos dar um mergulho? Sugeriu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Olhei para ela, confuso. Agora? Você está falando sério? Claro. O que mais você poderia fazer em um lugar como este? Respondeu, já tirando as sandálias e dobrando a barra do vestido. Antes que eu pudesse protestar, ou mesmo formular uma resposta, Celina caminhou até a água, deixando o lago molhar seus pés. Ela olhou para trás com um sorriso desafiador. Vamos lá, rapaz. Não vai me dizer que está com medo de um pouco de água? Havia algo irresistível na maneira como ela me desafiava, algo que fazia minha mente ignorar qualquer hesitação. Tirei os sapatos e a segui até a beira do lago. A água estava fria, mas não desagradável.
O sol começava a se pôr, tingindo o céu em tons quentes de laranja e rosa, e tudo parecia conspirar para fazer aquele momento parecer irreal. Celina entrou mais fundo, até que a água alcançou seus joelhos e virou-se para mim. Seus olhos brilhavam com algo que eu não conseguia definir. Então, com um gesto rápido, ela puxou o vestido pela cabeça e o jogou na margem. Por um momento, fiquei paralisado. Ela usava apenas uma peça simples, que moldava perfeitamente seu corpo, e sua confiança era algo hipnotizante. Vai ficar aí parado, me olhando, ou vai entrar de verdade? Provocou com um sorriso que fez meu coração disparar. Eu sabia que aquele momento era mais do que um convite para nadar. Havia algo subentendido, algo que não era dito, mas estava ali, claro como o reflexo do sol no lago. Sem pensar muito, avancei para a água, sentindo-a subir pelo meu corpo enquanto eu me aproximava dela. Celina riu quando me aproximei, e em um movimento inesperado, ela jogou água em mim, a risada clara como música no ar. Respondi da mesma forma, e logo estávamos rindo e brincando como crianças, esquecendo por um momento o peso de qualquer tensão. Mas, quando nos aproximamos novamente, o riso diminuiu, substituído por algo mais pesado, mais intenso. Ela estava perto o suficiente para que eu sentisse o calor de sua respiração na minha pele. Seus olhos encontraram os meus, e o mundo pareceu parar. Nenhum de nós disse uma palavra, mas eu sabia que aquele era o momento em que a linha tênue entre curiosidade e desejo seria cruzada. Com um movimento quase imperceptível, ela ergueu a mão e tocou meu rosto, seus dedos deslizando levemente pela minha bochecha. Era um gesto simples, mas carregado de significados. Meu coração batia forte, e minhas mãos, como se tivessem vida própria, pousaram em sua cintura, sentindo a suavidade de sua pele através do tecido molhado. Você sente isso também, não é? Ela sussurrou, sua voz mal audível sobre o som suave da água. Eu não consegui responder com palavras, apenas assenti, incapaz de desviar o olhar. Havia algo em seus olhos que me puxava, algo que me fazia querer me perder naquele momento, esquecer de tudo o que existia além daquele instante. Quando finalmente me inclinei para ela, seus lábios encontraram os meus, com uma suavidade que me surpreendeu. Era um beijo hesitante no início, quase como uma pergunta, mas logo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Suas mãos subiram pelos meus braços, segurando-me como se tivesse esperado por aquele momento por muito tempo. O tempo perdeu significado enquanto estávamos ali, no meio do lago, envolvidos em algo que parecia tão errado e ao mesmo tempo tão certo. Cada toque, cada beijo parecia incendiar algo dentro de mim, algo que eu não sabia que estava ali, mas que agora era impossível ignorar. Celina afastou-se apenas o suficiente para olhar em meus olhos, sua respiração entrecortada. Seus dedos ainda traçavam um caminho lento pela minha nuca, como se estivesse desenhando algo invisível. Eu estava sem palavras, preso no momento, tentando entender como um simples beijo podia ser tão transformador. Você tem ideia do que está fazendo comigo? Perguntei finalmente, minha voz rouca e quase irreconhecível. Ela sorriu, aquele sorriso que parecia carregar segredos que eu jamais poderia desvendar. Talvez tenha uma ideia, respondeu, seu tom suave, mas carregado de uma provocação que fez meu coração bater ainda mais rápido. Antes que eu pudesse responder, Celina se afastou e voltou para a margem, seus movimentos elegantes como os de uma dançarina. A água escorria por sua pele, brilhando à luz do crepúsculo, e eu não conseguia desviar o olhar. Era como se ela fosse uma força da natureza, algo impossível de ignorar. Quando finalmente saí da água, ela já estava sentada na toalha, os cabelos soltos caindo sobre os ombros,
enquanto ela o secava com uma pequena toalha. Sentei-me ao seu lado, ainda sentindo a pele quente do beijo e o frio da água competindo dentro de mim. Por um momento, ficamos em silêncio, apenas ouvindo o som do vento e o movimento das árvores ao nosso redor. Sabe, eu não costumo fazer coisas assim, disse ela, quebrando o silêncio, sua voz suave, mas firme. Não é todo dia que alguém me faz sentir viva de novo. Eu não sabia o que responder. Como poderia? Celina não era como ninguém que eu já havia conhecido. Sua presença era tão avassaladora que parecia preencher todo o espaço ao meu redor, e eu estava desesperado para saber mais sobre ela, para entender o que exatamente nos havia levado até aquele momento. Nem eu, admiti, minha voz mais baixa do que pretendia. Mas com você, parece impossível não seguir isso. Ela virou-se para mim, seus olhos fixos nos meus, e a intensidade de seu olhar me fez esquecer de tudo. Celina era uma mulher que exalava confiança, mas naquele momento havia algo vulnerável nela, algo que parecia pedir para ser protegido. Sem pensar, estendi a mão e toquei seu rosto, sentindo a maciez de sua pele sob meus dedos. Talvez porque algumas coisas simplesmente têm que acontecer, ela murmurou, inclinando-se levemente para o meu toque. A proximidade entre nós voltou a se tornar insuportavelmente carregada. Eu podia sentir o calor irradiando de seu corpo, a respiração irregular que correspondia à minha. Antes que pudesse hesitar, inclinei-me e a beijei novamente, dessa vez com mais certeza, mais necessidade. Seus braços me envolveram, puxando-me para mais perto, e tudo o que existia era ela. O cheiro suave de sua pele, o gosto de seus lábios, a maneira como seu corpo parecia moldar-se ao meu como se fosse feito para isso. Era um momento que parecia tanto eterno quanto passageiro, algo que eu sabia que ficaria gravado em mim para sempre. Quando finalmente nos afastamos, nossas testas permaneceram encostadas, nossas respirações se misturando no ar da noite. Celina riu suavemente, aquele som doce que parecia carregar o peso de anos de história. Você tem algo especial, sabia? Ela disse, seus olhos brilhando com algo que parecia mistura de alegria e melancolia. Eu sorri, embora ainda sentisse meu coração acelerado no peito. Acho que é você quem tem algo especial. Ela balançou a cabeça, mas não disse nada. Em vez disso, levantou-se, estendeu a mão para mim e puxou-me para o campo iluminado apenas pela luz fraca do crepúsculo. Caminhamos lado a lado, em silêncio, até chegarmos de volta à trilha que nos levaria para casa. O caminho de volta parecia mais longo, talvez porque nenhuma palavra fosse suficiente para preencher o espaço entre nós. Cada passo parecia ecoar, como se o mundo estivesse segurando o fôlego. Quando finalmente chegamos à frente de sua casa, ela parou, virando-se para mim com um olhar que parecia atravessar minha alma. Obrigada por hoje, disse, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Eu quem deveria agradecer, respondi, incapaz de desviar o olhar. Isso foi inesperado. Ela riu, um som breve, mas sincero. As melhores coisas geralmente são. Celina deu um passo à frente, colocando as mãos em meu rosto e me beijou novamente. Um beijo suave, mas cheio de promessas. Quando se afastou, seu sorriso era doce, mas seus olhos estavam carregados de algo que parecia pesar tanto quanto aquele momento. Boa noite, rapaz. Durma bem, disse antes de desaparecer pela porta de sua casa. Fiquei ali, parado por vários minutos, tentando entender o que acabara de acontecer. O mundo parecia diferente, como se algo dentro de mim tivesse mudado para sempre. Voltei para a casa de Caio em um estado de torpor, minha mente cheia de imagens de Celina, de sua voz, de seu toque. Aquela noite, enquanto deitava na cama,
As memórias do dia se repetiam incessantemente em minha mente. Eu sabia que algo havia sido iniciado, algo que eu não poderia mais controlar ou negar. Celina havia cruzado uma linha que eu nunca imaginei existir, e o que quer que viesse depois, eu sabia que não havia como voltar atrás. Os dias seguintes foram um borrão de pensamentos confusos e emoções conflitantes. Cada interação com Celina era carregada de tensão, mas também de uma familiaridade estranha, como se o que estava acontecendo entre nós fosse inevitável. Evitamos o assunto diretamente, mas tudo, os olhares, os sorrisos contidos, os silêncios prolongados, gritava sobre algo que nenhum de nós podia ignorar. Então, no último dia da minha estadia, Celina apareceu na porta da casa de Caio. Estava deslumbrante em um vestido de algodão simples, mas impecavelmente ajustado, que parecia realçar ainda mais sua presença magnética. Meu coração disparou ao vê-la ali, com um sorriso que era ao mesmo tempo acolhedor e cheio de intenções ocultas. Vamos ao lago, disse ela simplesmente. Assenti, incapaz de recusar. Peguei minhas coisas e a segui em silêncio. A caminhada foi tranquila, quase como todas as outras, mas a atmosfera entre nós parecia elétrica. Quando chegamos à clareira onde havíamos estado antes, ela se sentou na beira do lago, olhando para a água. Eu me sentei ao lado dela, esperando que ela falasse, mas o silêncio se estendeu, carregado de significado. Sabe, eu estava pensando, começou ela, finalmente quebrando o silêncio. A vida é engraçada. Passamos tanto tempo planejando, tentando controlar as coisas, mas no fim, são os momentos inesperados que mais nos definem. Como este? Perguntei, sentindo meu peito apertar. Ela virou-se para mim e seus olhos pareciam mais intensos do que nunca. Exatamente como este. Antes que eu pudesse responder, ela estendeu a mão e tocou minha bochecha. Era um gesto simples, mas carregado de uma intimidade que me fez esquecer de tudo ao meu redor. Quando seus lábios encontraram os meus, havia algo diferente naquele beijo. Não era apenas desejo ou curiosidade. Era um momento de rendição completa, de aceitação de algo que ambos sabíamos que não podíamos negar. O beijo aprofundou-se e, em algum momento, tudo ao nosso redor desapareceu. Estávamos apenas nós dois, envoltos naquele momento. Suas mãos deslizaram pelo meu rosto, pelos meus ombros, puxando-me para mais perto. Eu a segurei com firmeza, sentindo o calor de seu corpo contra o meu, o gosto de sua pele salpicada pelo sal do lago. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Celina encostou a testa na minha, seus olhos fechados, enquanto sua respiração tentava se estabilizar. Isso é loucura, não é? Ela sussurrou, mas havia um sorriso em sua voz. Absolutamente, respondi, rindo baixinho. Mas eu não me importo. Ela levantou os olhos para mim e, por um momento, o peso dos anos entre nós pareceu desaparecer. Havia apenas ela, linda e vulnerável, e eu sabia que faria qualquer coisa para prolongar aquele momento. Passamos o restante do dia juntos, entre risos, conversas e mais beijos roubados à beira do lago. Quando a noite caiu, Celina me levou de volta para sua casa. Tudo naquela noite parecia natural, como se estivéssemos seguindo um roteiro que já conhecíamos. Cada toque, cada olhar, era repleto de um entendimento silencioso. No quarto dela, sob a luz suave do abajur, o tempo parecia parar. Suas mãos, firmes, mas gentis, exploraram meu rosto como se estivessem tentando memorizar cada detalhe. Seus olhos brilharam e ela sorriu, aquele sorriso caloroso que me fazia sentir que nada mais importava. Você é algo que eu não esperava encontrar, ela disse, sua voz carregada de emoção. Você é algo que eu nunca vou esquecer. Respondi, a sinceridade em minha voz
surpreendendo até a mim mesmo. Aquela noite foi um emaranhado de sensações, um redemoinho de emoções que pareciam ao mesmo tempo intensas e tranquilas. Havia paixão, mas também havia ternura, um carinho que parecia transcender qualquer obstáculo. Quando finalmente adormecemos, com nossos corpos entrelaçados, senti uma paz que nunca havia sentido antes. Na manhã seguinte, quando o sol começou a iluminar o quarto, Celina ainda estava nos meus braços. Olhei para ela, para a suavidade de seu rosto enquanto dormia, e soube que aquele momento ficaria comigo para sempre. Mesmo que a vida nos levasse para caminhos diferentes, mesmo que tudo terminasse ali, eu sabia que tinha encontrado algo raro, algo que me mudaria para sempre. Quando ela abriu os olhos e me encontrou observando-a, sorriu, e aquele sorriso foi tudo de que eu precisava. Sem palavras, apenas com um olhar, ela me mostrou que entendia, que sentia o mesmo, e por mais breve que tivesse sido, sabíamos que aquele momento era nosso, e nada no mundo poderia tirá-lo de nós.